Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E como a educação não pode parar, vamos falar hoje dos pronomes. Bom, pronomes é um conteúdo bastante extenso. E por ser tão extenso, é que nós vamos precisar dividi-lo, assim como o SAS também fez, em mais de uma aula, em mais de um eixo. Hoje falaremos dos pronomes pessoais, de tratamento, possessivos e demonstrativos. Primeiramente, o que são pronomes? Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Há vários tipos, como os pronomes pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. A título de ilustração, eu coloquei uma tira aí para vocês que tem vários desses pronomes. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria se... Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Por que ela iria querer outra criança? Ela já tem a mim? Bem, ela deve ter aprendido a lição. Bom, observem aí que há vários pronomes. Vamos falar um pouquinho dos pessoais? São aqueles que substituem substantivos, indicando diretamente as três pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, variando de acordo com as funções exercidas mediante o contexto linguístico. O que é isso? Vários desses pronomes pessoais vão exercer papel de sujeito, outros vão exercer papel de complemento ou de objeto. Na tira em questão que vocês têm aí, o Armandinho, ele utiliza aí o pronome eu. Eu estou vendo o pôr do sol e eu é sujeito na frase. Da mesma forma, na última tirinha aí, no último quadrinho, ele coloca que um grandão discordou de mim. Quem discorda, discorda de alguém. Então, o de mim tem valor de objeto. É por isso que eu coloquei essa tabela para vocês aí. Vocês observam que os pronomes podem ser do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto exercem papel de sujeito. Os do caso oblíquo, sejam átonos, sejam tônicos, exercem papel de quê? De complemento. Então, no caso lá da tirinha do Armandinho, eu vendo o pôr do sol, ele utilizou o papel do sujeito. Um grandão discordou de mim, ele utilizou o valor de objeto indireto. Aí nós temos coisa semelhante. Eu e ele formamos um belo par. Observem que eu tenho dois pronomes exercendo o papel do sujeito na minha oração. Eu e ele. Nós fomos classificados no concurso. Nós também é pronome e exerce também o papel do sujeito. Diferente de ofertaram-nos flores. Quem oferta, oferta algo para alguém. Observa que o nos aí é para quem que foi ofertado essas flores. Então tem valor de objeto indireto. Observe que eu reproduzi aí a tirinha que a gente já havia comentado. A última tirinha também. Tem aí a do pé de moleque. Se lambuzou com o pé de moleque, né, filho? Quem te contou? Quem conta, conta algo para alguém. Então, esse ti também é um pronome oblíquo, átono, e está retomando com valor de objeto com quem ele está falando. Vamos a algumas observações sobre os pronomes. Alguns pronomes oblíquos, como é o caso do se, do si e do consigo, eles podem ser também chamados de pronomes reflexivos, quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, olha, a menina machucou-se com a tesoura. Quem é que se machucou? A menina mesma. Então, esse si vai equivaler a si mesma. Eles também podem ser pronomes reflexivos, no caso, por exemplo, de nos, vos e o si, quando ele tiver esse valor de um ao outro. Observem a frase. Eles se beijaram na festa. Então, beijaram um ao outro. O ele e o ela, singular ou plural, quando exerce o que normalmente exerce papel de sujeito, quando vierem preposicionados, eles passam a exercer papel de objeto, principalmente objeto indireto. Observem a frase, desobedeceram a elas. Vamos supor que fossem desobedeceram às leis. Se eu vou substituir, como é coisa, eu não vou poder usar um outro pronome, eu vou ter que usar o a elas, tá? Então, o eles e o elas também podem ser empregados com valor de objeto, principalmente quando preposicionados. Vamos lá, nos pronomes oblíquos átonos, o, a, singular ou plural, exercem sempre a função de objeto direto. E podem, né, e vão vir modificados em duas situações. Na primeira, quando os verbos terminarem em R, S ou Z, essa letra vai desaparecer e o pronome vai virar lo ou lá, singular ou plural. Observe os exemplos. Deveria trazer os documentos hoje. Deveria trazê-los hoje.
Observe que o R do trazer desapareceu e os documentos vai sendo retomado com os. Virou, então, trazê-los. Eis as provas do crime. Eis-las aqui. As provas, né? Feminina, vou substituir aí por as. O S aí vai desaparecer, vai virar ei-las. A menina fez o homem falar a verdade. A menina fê-lo falar a verdade. Por mais feio e estranho que pareça, eu sou obrigada a tirar o Z e colocar lo, ok? Quando os verbos terminam com som nasal, acontece uma coisa semelhante. Se houver nasalização no verbo, também haverá nasalização no pronome. Observe os exemplos aí. Eles contaram a novidade ao filho. Quem conta, conta algo a alguém. Observe que o verbo contar, ele termina com som nasal, contaram. Então vai virar o quê? Nasalização no pronome. Eles contaram-na ao filho, ok? Bom, mais algumas observações. Cuidado e atenção com o pronome oblíquo lhe. O lhe e o lhes, ele pode e é sempre utilizado com valor de objeto indireto. Mas eu posso utilizar o lhe e o lhes em qualquer situação na minha frase? Não é bem assim. Observe os exemplos. Entreguei os resultados aos alunos. Alunos não é pessoa? Então eu posso retomar com lhes. Entreguei-lhes os resultados. Até nem posso, eu sou obrigada a fazer isso. Nesse caso, eu tenho objeto indireto e valor de pessoa. E vou sintetizar isso o máximo que puder. Contudo que se for uma coisa, eu não vou poder usar o lhes. É o que acontece na frase de baixo. Desobedeceram às leis municipais. Desobedeceram a elas. Eu não posso colocar desobedeceram-lhes. Por quê? Porque as leis é coisa e não pessoa. Observe agora o pronome de tratamento. O próprio nome já indica, para tratar. Observem aí a tirinha do Armandinho. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Então dá para vocês observarem pela sequência, né, que o Armandinho apresenta, que o assunto da aula era o pronome de tratamento. E o que seriam? São considerados, por grande parte dos gramáticos e linguistas, um caso específico dos pronomes pessoais. Pela nossa cultura, levamos em conta o contexto e o tipo de relação que temos com a pessoa. Então, se eu sou mais próxima, eu vou tratar de uma forma. Se eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu vou ter que tratá-la de outra forma, usar outro pronome, tá? Então, a intimidade, a familiaridade, a formalidade, o nível de hierarquia ou que cargo que essa pessoa ocupa, entre outros fatores que definem como deve ser essa interlocução. Os pronomes de tratamento, gente, são muitos. Aqui tem um resumo nessa tabela dos mais usuais, tá? E para quem são usados ou com as suas respectivas abreviaturas. Caso vocês precisem escrever, por exemplo, uma carta para uma determinada autoridade, né? Definida pela proposta de redação. Mas os pronomes de tratamento, em sua maioria, são utilizados no cotidiano de uma maneira muito tranquila, muito simples. O você, quando há familiaridade, o senhor ou senhora, quando há um tratamento mais cerimonioso, mais respeitoso, né? O vossa senhoria, como vocês estão vendo aí na tabela, que é o último abordado aí, que é muito utilizado para demais autoridades. O vossa excelência, para a questão, né, da relação com políticos. E vocês vão ver isso bem claro no cartoon. E naquela festa em Brasília, perdão, excelência, mas parece que o nobre deputado está com a mão no meu bolso. Desculpa, pensei que Vossa Excelência estava distraído, né? Então, observem que o estar distraído faz com que o político se sinta confortável para fazer o que não deve. Pronomes possessivos. O próprio nome já nos indica. Posse. Então, o que eles vão indicar? A posse, né, da pessoa de algo, que é a coisa possuída. Observe a tirinha aí do Armandinho. Mãe, você merece tudo de bom. Queria te dar a lua e todas as estrelas do céu. Pena que eu não posso, porque esse já foi o meu presente no ano passado. Te amo. Então, vocês observem meu presente. Observem aí uma propaganda, na verdade, né, sobre a vacinação de cães. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante o ano todo, você pode vacinar seu animal gratuitamente. Então, observe que seu melhor amigo e seu animal gratuitamente apresentam aí pronomes possessivos bem claros. Apresentamos aí também uma outra tirinha do Armandinho, que dá para vocês observarem também a presença de mais um pronome possessivo. É preciso ir atrás dos meus sonhos, certo? A título de ilustração,
Eu coloquei aí a tabela com os pronomes possessivos da primeira, da segunda e da terceira pessoa do singular e do plural, mas eu acredito que essa bagagem vocês já carregam. Vamos falar um pouquinho dos pronomes demonstrativos. O próprio nome já aponta, mostra, né? Indica. Eu gravei um podcast sobre isso, breve vocês vão ter acesso a ele. São utilizados para explicar a posição de uma certa palavra em relação a outras ou a um contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou no discurso, que é na frase. Aquele menino é forte. Esta menina é a Felícia. Este menino é o Fidel. Observe a presença do artigo aí, me ajuda a deixar claro que está definindo quem é. Este ano, prometo ser mais tolerante com as pessoas. Você escreveu tolerante errado. Fica para o ano que vem. Ou seja, o que ele está prometendo, ele já não está cumprindo. Nós temos mais algumas tirinhas aí a título de ilustração. Eu vou ler só essa da Mafalda, depois vocês observam a outra. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, né? Então ele vai falar do esse, do este, do aquele, de uma maneira geral. Vamos à especificação de cada um. O demonstrativo, ele pode ter sua relação no tempo, ou seja, se é presente, eu vou usar este. Esta aula é divertida, eu estou falando da aula presente. Esse telefone que vocês estão vendo aí é bastante antigo, mas naquele ano, naquela época, ele era a grande novidade do ano, era o campeão de vendas. Então era do famoso Ericsson. Este ano tem um novo campeão, que é o telefone. Passado ou futuro próximo é o esse. Essa semana que passou, eu fiz mais um ano de vida. Então a semana tá próxima, tá? Passado ou futuro distante, que é aquele, normalmente está longe dos dois, né? Naquela época em que meu pai tinha 15 anos, né? As coisas eram diferentes. Vamos falar do demonstrativo na relação do espaço. Então, temos lá, ó. Esta caneta é minha, ela está na minha mão. Então, se eu estou falando da caneta que está na minha mão, é minha. Observa, né? Esta e o minha. Se eu coloco, né? Se eu estou falando da caneta que está com o aluno que está na minha frente, em posse do interlocutor. Então, essa caneta é sua. E distante dos dois, que não se refere nem ao locutor, nem ao interlocutor. Virou aquela caneta é sua. Observe o aviso que vocês têm aí. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. No andar em que a pessoa estiver. Por isso que é espaço, tá? Bom, o demonstrativo na frase, que é o mais difícil. É no texto que a gente tem a maior dificuldade de usar. 80% das situações de uso do pronome demonstrativo, nós vamos usar o esse, porque nós estamos usando como elemento de retomada de algo que já foi citado. Mas observem aí, esta vida está cada vez mais divertida. Está falando da vida presente. A vida que me deram é maravilhosa. Essa não perderei jamais. Então, se eu estou citando anteriormente, que é o mais usual nos textos, eu vou utilizar essa, esse ou isso. João e Carlos são muito amigos. Este, que é o mais próximo, que é Carlos, é padeiro, aquele mecânico. O seu pai vive tomando remédio para aquela dorzinha. Mostre para ele que o seu abraço é um santo remédio. Então, vocês observem aí que tem o aquele, reassociado aí também aos pronomes possessivos, tá? Bom, para a gente finalizar, o mundo dá voltas e se explica tanta gente tonta. Essa frase também está na apostila do SAS. Observe que a gente também está tonto, né? Com tanta coisa, com tanta novidade, vocês não imaginam. Mas, bom, meus queridos, o conteúdo de pronomes não se esgota aqui. Nas próximas aulas, nós vamos falar dos outros tipos de pronome e da colocação deles nas frases. Contudo, para frisarmos essa primeira parte, eu peço para vocês pegarem o livro do SAS, a apostila 3, tá? E fazerem para mim as questões de sala e as questões propostas. As propostas vocês vão fazer apenas a 1, a 2, a 5, a 6 e a 7. As de sala, as 4 de sala, ok? Ficamos por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Abraço para vocês.